Bom dia! Estou aqui para o nosso devocional de hoje. E hoje eu quero ler com você João, no capítulo 1, ali no versículo 14, diz assim: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Então aqui, quando João disse, né, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Hoje, ele também habita. Para você ver como a palavra glória, ela significa algo que enobrece, né? Que é uma pessoa ou coisa que enobrece ou engrandece sobremaneira outra. A presença de Jesus, ela é um presente para nós. A vinda dele, o que ele fez por nós foi um grande presente, o amor irrevogável que Deus sente por nós. E isso, para você ver que Deus, ele quer tanto estar perto de nós e junto de nós, que quando o povo ele estava no deserto, Deus fez com que eles fizessem o tabernáculo, porque ali no tabernáculo ele se manifestaria, né? E ali desceria com a sua glória, com a sua presença maravilhosa. Então, ele se preocupa e quer estar junto conosco, perto de nós o tempo todo. E nós precisamos entender isso. Por isso que o Verbo habitou entre nós. Jesus poderia ter vivido excluído de todo mundo, mas não. Ele desceu, ele habitou entre nós, ele cumpriu o seu propósito, ele cumpriu o seu chamado, né? E nós podemos ver também aqui em João 3, os versículos 4 e 5, diz assim: Perguntou Nicodemos: Como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Respondeu Jesus: Digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Então, primeiro, a presença de Jesus despertou Nicodemos da escuridão, das suas dúvidas sobre o nascimento. Depois disso, Jesus explica, né, mais profundo o que representava esse conceito para ele, que era necessário nascer da água e do Espírito. Então nós precisamos investir o nosso tempo com pessoas interessadas. Nicodemos, ele era um homem instruído em várias áreas do saber e com certeza sabia que Jesus não falava do modo literal, né? Mesmo assim, ele queria compreender o que ele tinha para lhe ensinar. Havia fome de saber nele. E nós precisamos alimentar esta fome que as pessoas têm de ouvir a palavra, de ouvir falar de Jesus. Nós temos que ter o alimento para dar para estas pessoas quando elas se aproximarem de nós, assim como Nicodemos. As pessoas, elas têm fome por conhecimento e elas fazem perguntas para que possam compreender melhor o assunto no qual elas têm interesse. Então, nós devemos estar dispostos a ajudá-las, auxiliar aquelas pessoas que vêm até nós com o coração sedento, querendo aprender, querendo ouvir, querendo ser instruído, que você compartilhe com ela o pouco que você sabe. Nós não sabemos tudo, mas nós precisamos ser instruídos pela palavra para ensinar essas pessoas que vêm até nós. Porque a gente tem que ter sensibilidade para encontrar os Nicodemos na nossa escola, no nosso trabalho, na nossa família, nos nossos vizinhos, nos nossos amigos, investir tempo neles, tempo de qualidade, voltando toda a atenção para saciar a fome de saber destas pessoas, que muitas vezes
Elas não têm, a gente vai na igreja, a gente ouve a palavra, né? Mas ela vem para casa, às vezes, com dúvidas daquilo que foi pregado, daquela palavra que foi dita. Então, assim, quando ela tem acesso a nós, nós podemos instruir, ensinar, dar uma palavra, né? Então, assim, eu tenho aqui na minha casa, né, e às vezes a gente vai na casa das meninas também, um grupo de estudos bíblicos, né? Elas me pediram, Eliane, você pode fazer um grupo para nos ensinar? Eu disse, eu não sei tudo, mas aquilo que eu sei, eu vou compartilhar. E é tão bom ver o interesse delas, as perguntas que elas fazem, elas leem e disseram, eu já li isso aqui, mas eu não entendi nada. Mas nós temos que orientar as pessoas a pedir que o Espírito Santo venha dar a instrução, venha dar sabedoria, venha dar um entendimento que elas necessitam. Eu também não entendia. Quando eu li a Bíblia no início, eu não compreendia. Mas eu seguia a instrução do meu pastor, que ele dizia assim, quando você for meditar, quando você for ler a Bíblia, ore antes e peça para que Deus fale com você, que Ele se revele através da sua palavra, que o Espírito Santo lhe dê o entendimento das Escrituras no momento em que você estiver meditando. Faça isso todos os dias, crie esse hábito e Deus vai falando com você. À medida que você vai buscando, Deus vai te acrescentando. Quanto mais te né? Quanto mais você pede, mais Deus ele vai te dar. O que pede, recebe. O que busca, encontra. O que bate, a porta se abre. Então, nós devemos buscar este acesso e instruir as pessoas, auxiliar elas também. Lembrar que um dia nós também tivemos dificuldades de entender, de compreender aquilo que a palavra fala, palavras, né? Hoje nós temos o Google, você pode pesquisar as palavras que você não compreende. Eu tenho um dicionário bíblico, então hoje nós temos várias ferramentas, aonde ali, às vezes naquela palavrinha, você descobriu o significado dela, ali Deus vai te revelar algo. Então nós precisamos buscar esse entendimento, tirar o tempo para a gente estudar, para a gente pesquisar, meditar. Tem bíblias de estudo, né? Que embaixo sempre tem algo ali falando referente ao texto que foi lido ali na palavra, dando mais clareza, mais entendimento, né? E o tempo é o bem mais intangível que nós podemos ter. Não podemos, né, pará-lo, acelerá-lo, nem manipulá-lo. Por isso, dedicar tempo é uma forma de mostrar amor. E a melhor definição de amor é o tempo. E o melhor tempo é agora. Então, tire um tempo para ficar com alguém, instruir alguém na palavra, como eu já disse, adotar alguém em oração, ore por alguém, ore com uma pessoa, instrua ela, ajude ela em oração, ajude ela a estudar, a entender, a compreender, se disponibilize, quando você tiver alguma dúvida, fale comigo, no que eu puder eu vou te ajudar, no que eu não sei, eu vou buscar também, vou conversar com o pastor, vou pedir para alguém me auxiliar. Nós devemos nos ajudar, sim, uns aos outros. Ninguém sabe tudo, né? Nem o pastor sabe tudo. O pastor todo dia está orando, buscando, meditando, buscando, né, nos seus líderes que estão acima dele, para também buscar mais entendimento, para poder acrescentar nas nossas vidas. É uma busca. A palavra diz que nós devemos buscar e prosseguir em conhecer ao Senhor. É um aprendizado diário. Todos os dias nós temos algo para aprender. Jesus nos ensina, nos instrui, nos capacita, nos qualifica à medida que nós abrimos o nosso coração para buscar e receber este entendimento. Lembre-se de que um dia alguém parou para te ensinar, para você te ensinar a falar, a andar, a fazer tarefas simples, mas que fazem toda a diferença na sua vida. Alguém lhe dedicou tempo, ainda que tenha sido para lhe dar um simples abraço. Por isso, entenda que é sempre possível parar e dedicar-se como Jesus. Invista tempo nas pessoas. Jesus, ele investiu tempo. Quando ele chamou os discípulos, a maioria deles, eles eram pescadores.
homens indoutos, como Pedro disse, né? Que ele era um homem douto, ele não tinha conhecimento, Pedro não sabia ler, não sabia escrever, né? Vai saber, mas ele disse que a única coisa que ele sabia fazer era pescar. Mas no momento em que Jesus disse para ele, agora você vai se tornar pescadores de homens, de almas, Pedro entendeu isso e ele aprendeu a pescar almas, porque na primeira pregação de Pedro, mais de 5.000 homens se converteram, isso que não relatam ali as mulheres, que não eram descritas naquela época, né? Mas então você imagina quantas almas se salvaram em uma única pregação daquele homem. Por quê? Porque ele aprendeu com Jesus enquanto Jesus estava ali junto com ele. Jesus ensinou esses homens. 3 anos que Jesus estava ali peregrinando, ensinando, curando, libertando vidas, transformando, salvando. Eles foram ensinados. Jesus gastou esse tempo, investiu esse tempo na vida dos apóstolos, na vida das pessoas que se aproximavam diante dele. Toda vez Jesus se afastava, subia num barco para poder pregar para uma multidão, para que eles ouvissem aqui a palavra primeiro, para depois, porque a palavra diz que conhecereis a verdade vos libertará. Aquelas pessoas, elas eram curadas, elas eram libertas depois que elas ouviam a palavra que Jesus pregava. Então, nós precisamos ter sim o tempo para investir na vida de outras pessoas, para ganhar outras pessoas, orar por outras pessoas, assim como um dia alguém orou por mim, orou por você, né? Ela deu ali um tempo dela para interceder, para clamar por nós, orar para que hoje nós pudéssemos estar aqui. Então assim nós devemos fazer também, pregar a palavra, orar pelas pessoas, orar pelas almas que nós estamos evangelizando, cuidar dessas pessoas, né? Nem que você tenha que fazer um grupo de estudos. Vamos estudar então uma vez por semana, ou se reúna com um hoje, com o outro que tiver um tempinho amanhã. 1 hora do teu tempo que você consegue disponibilizar para alguém. Hoje, na nossa correria diária, 1 minuto do teu tempo vale muito. O tempo que você tira para pregar para alguém, para ensinar alguém, né? Eu fico tão feliz quando eu vejo lá nos comentários que as pessoas colocam ali que estão passando para outras, que precisavam ouvir aquela palavra, mas por quê? Porque eu ouvi o chamado de Deus quando me moveu a fazer esse devocional, para levar para outras pessoas poderem parar esse pouco de tempo, 15, 20 minutos que sejam, para ouvir a mensagem, para elas serem edificadas, para que elas sejam abençoadas. Então, nós precisamos investir. Esse tempo que nós estamos tendo aqui é um investimento, tanto para mim quanto para você. Então, nós precisamos ter este tempo com Deus, esse tempo para ensinar outras pessoas, para evangelizar, para que você curta, compartilhe essa palavra, mande para outras pessoas que necessitam ouvir também. É assim que a palavra de Deus vai se propagando e assim o evangelho será pregado a toda criatura. Tem pessoas que fisicamente eu não vou conhecer, mas através do canal elas vão conhecer a palavra, através da tua vida que vai mandar para outra pessoa. Então é isso que nós devemos fazer, deixar aqui o investir, não é gastar, é investir o nosso tempo cuidando de outras pessoas, auxiliando elas, orando por elas, abençoando elas, como Jesus fez. Jesus investiu um grande tempo da vida dele aqui, ensinando, instruindo, e até hoje ele nos instrui, ele cuida, ele cura, ele salva, ele trabalha, ele transforma. Então ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente ele será o Senhor. Então guarde esta palavra no teu coração, reflita nela, invista o teu tempo em meditar nas Escrituras, em orar,
ajudar alguém em oração. E você vai ver como isso é gratificante. O quanto Deus vai te recompensar quando você tiver esse coração disposto, voluntário, em cuidar de outras pessoas, assim como Ele cuida de nós. Então, reflita nesta palavra. Eu quero orar por você, Pai, em nome de Jesus. Eu oro por todas estas pessoas, Pai, que estão ouvindo esta palavra, que elas sejam edificadas, abençoadas, que elas tenham as suas vidas transformadas pelo teu amor, pela tua palavra, pela tua presença, e que elas compreendam que o tempo é um investimento, que elas investam tempo nos seus filhos, nos seus cônjuges, no seu casamento, Pai, que elas desfrutem da tua presença, que elas investam um tempo de qualidade contigo, Senhor, que elas sejam edificadas, renovadas, transformadas, que o seu entendimento todos os dias seja transformado em nome de Jesus. Deus te abençoe grandiosamente.